Então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Na capa do livro, Temas e Problemas Elementares, temos uma quase inteira figura que dá uma demonstração interessante do Teorema de Pitágoras. E na página 70 tem uma nota sobre essa demonstração chamada Demonstração de Perigal. Henri, ele morava em Londres, mas ele é descendente de franceses. Henri Perigal. Mas aqui, com um erro que... não vou dizer qual de nós quatro escreveu essa parte, mas não fui eu. Então, a pessoa que... é um erro, não é de português, nem de matemática, é um erro de tradução do inglês. Henri Perigal, um livreiro em Londres. Ele era bookkeeper. Bookkeeper, se for traduzir ao pé da letra, é guarda-livros. Guarda-livros significa contador, não é livreiro. Mas isso não faz a menor diferença para a demonstração. Né? Então, em vez de livreiro, dizer um contador, um contabilista, ou um auditor, qualquer coisa assim. Bom, o Teorema de Pitágoras, pelo nome, é um Teorema de Pitágoras. Pitágoras era uma figura mítica que nasceu na ilha de Samos, que fica na costa da Turquia, mas viveu a maior parte da vida dele numa região da Itália, chamada Crotona. Porque aí, o sul da Itália pertencia à Grécia, aquela parte ali, né? Arquimedes, por exemplo, vivia na Sicília, em Siracusa, que fica na Sicília. E o Teorema de Pitágoras é realmente um dos teoremas mais populares que existem na matemática, devido à sua elegante forma de enunciado e devido principalmente à sua grande quantidade de aplicações, de suas inúmeras aplicações, que correspondem às suas inúmeras demonstrações. Eu até escrevi no meu livro, Meu Professor de Matemática, tem um capítulo intitulado Mania de Pitágoras, em que eu faço referência. Esse capítulo se refere a um livro escrito por um autor americano, livro esse que teve várias edições, já há quase um século que esse livro existe, que contém, a última edição dele tinha 370 demonstrações do Teorema de Pitágoras, qualquer coisa assim. É evidente que essas 300 e tantas demonstrações não são muito diferentes umas das outras, não, são variações. Então, eu selecionei algumas delas e também mencionei algumas demonstrações que não estão entre as 370. Fiz uma espécie de classificação e terminando que nós pusemos aqui no livro algumas demonstrações que são mais interessantes, tá? Mas não tem aqui nesse livro a demonstração que eu acho que é a mais... não é a mais simples, a mais simples é que tem aí, mais elegante, mas é mais educativa, mais notável, que é a demonstração dada por Euclides. Pitágoras viveu uns 200 anos antes de Euclides. Ele era, como eu disse a vocês, era uma figura estranha, porque ele morava numa cidade em que ele tinha um grupo de seguidores, os pitagóricos, que formavam uma espécie de seita político-religiosa, científica, etc. A base da filosofia dele era que os números governam o mundo. Há uma outra coisa, né? Nessa comunidade era proibida a presença de mulheres. Sinto muito, né? Eles não sabiam apreciar a vida como ela merece, né?
ser apreciada. E foi uma coisa curiosa, porque os números governam o mundo e eles chegaram à conclusão de que não é bem assim, não da maneira como eles entendiam a ideia de número. Eles foram que descobriram a existência de números irracionais. Vamos falar nisso depois. E isso como consequência do próprio Teorema de Pitágoras. Só que esse Teorema de Pitágoras já era conhecido. Essas coisas são sempre... Não significa que eles copiaram de outras pessoas, eram conhecidos porque a verdade às vezes aparece nas várias regiões do globo e de forma independente. Os babilônios, os chineses, várias civilizações muito anteriores já conheciam o Teorema de Pitágoras. Mas não havia, antes dos gregos, a preocupação de demonstrar os fatos matemáticos. Matemática era uma coisa que as verdades matemáticas você verificava mediante 1, 2, 3, 4, 5 exemplos e via que aquilo era verdadeiro e acabou. Né? A ideia de uma demonstração, a organização lógica, racional da matemática é uma ideia que surgiu na Grécia. E o exemplo mais eloquente de aplicação dessa ideia é um livro de Euclides chamado Os Elementos. Todo mundo devia dar uma olhada nesse livro algum dia. Existe inclusive traduções para o português, mas são difíceis de encontrar. É mais fácil encontrar traduções para o francês e para o inglês. Então esse livro de Euclides tem a demonstração do Teorema de Pitágoras. Todo mundo sabe qual é o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras diz que se nós tivermos um triângulo retângulo, eu tive um professor de matemática, em homenagem ao qual eu escrevi um livro chamado Meu Professor de Matemática, que era uma figura notável, extraordinária. E ele, durante o tempo que ele foi meu professor, e eu acho que a vida dele inteira, ele nunca escreveu no quadro um triângulo retângulo assim. Todo o triângulo retângulo dele repousava sobre a hipotenusa. E ele fazia isso, uma vez ele me disse, para que os alunos não ficassem pensando que para ser triângulo retângulo tem que ser assim. Tem que estar com um lado horizontal e outro vertical. Então ele fazia assim. Então o Teorema de Pitágoras diz que quando se tem um triângulo retângulo, o quadrado construído sobre a hipotenusa tem a área igual a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Eu não tenho a menor intenção de disputar com o Wagner a capacidade de fazer desenho bonito, mesmo porque seria inútil tentar, já entrava em campo derrotado. Teria que contratar um juiz igual aquele que apitou o jogo do Flamengo. Aquele fazia com que eu ganhasse o jogo. Então, eu vou começar com a demonstração que tem aqui no livro, depois eu vou mostrar para vocês a demonstração de Euclides, que eu acho que é extraordinária, que não está aí no livro. Por que é extraordinária? Porque Euclides, que escreveu o livro dele, Os Elementos, Euclides era um professor de matemática em Alexandria. Em Alexandria existia uma coisa chamada o museu, tem o nome de museu, mas o significado não é o mesmo que nós atribuímos hoje à palavra museu. Em primeiro lugar, era uma grande biblioteca, que continha praticamente tudo que existia escrito no mundo inteiro lá. E em segundo lugar, era uma universidade também, vinham jovens de toda parte do mundo estudar lá, né? Vários tipos de cursos, mas um dos principais era de matemática e um professor mais notável era um indivíduo chamado Euclides, sobre o qual se sabe muito pouca coisa, a não ser os livros que ele deixou.
E esse livro, Os Elementos, ele trata de geometria, principalmente, mas trata também de números primos, essas coisas que o Luiz Henrique está ensinando para vocês. Quase tudo está lá no livro do Euclides. A geometria literalmente significa medida da Terra, né? Então, a geometria devia se ocupar com medidas. Mas o curioso é que no livro do Euclides não tem medida. O que quer dizer medida? Medir uma grandeza é comparar essa grandeza com outra grandeza padrão, chamada unidade, do mesmo tipo que aquela, né? Vai medir utilizando uma grandeza padrão que é do mesmo tipo da grandeza que você quer medir. E o resultado dessa medida é um número. Aliás, essa é a melhor ideia de número que existe, é assim: o número é o resultado da medida de uma grandeza, ou o resultado da comparação entre a grandeza e a unidade. Se a grandeza é discreta, a unidade é fácil de estabelecer, um dos objetos. Então, o resultado da medida, nesse caso, a medida se chama uma contagem, o resultado é um número natural. Se a grandeza é contínua, o resultado é um número real, que pode ser racional ou irracional. Racional é quando a grandeza que se quer medir e a unidade que se adota possuem um submúltiplo comum. Quer dizer, existe um pedacinho da unidade que cabe um número exato de vezes na unidade e na grandeza que se quer medir. Nesse caso, o resultado da medida é uma fração. Durante muito tempo, se acreditava que, dadas as duas grandezas, por exemplo, 2 segmentos de reta, eu quero medir esse segmento, eu quero tomar esse aqui como unidade. Acreditava-se que era sempre possível subdividir esse segmento unitário num número de partes, um número finito de partes, que cabiam essas partes um número exato de vezes naquele segmento que se quer medir. Isso era uma ideia que se tinha, que se baseava provavelmente no fato que, dados os 2 números inteiros, eles têm sempre um máximo divisor comum. Tem sempre um divisor comum, que pode ser a unidade e pode ser maior do que a unidade. E qual não foi a surpresa, principalmente para aqueles que diziam que os números governam o mundo, que existiam grandezas que não gozavam dessa propriedade. Que propriedade é essa? Quando isso acontece, a gente diz que as duas grandezas são comensuráveis. O que é que são grandezas comensuráveis? São grandezas tais que admitem um submúltiplo comum. Quer dizer, existe uma grandeza de mesma espécie que cabe um número exato de vezes em ambas. Então, o resultado da medida de duas grandezas comensuráveis é um número racional. E não se sabia da existência de grandezas incomensuráveis. Aqui um parêntese. Na linguagem comum, é muito frequente a gente encontrar expressões desse tipo. Havia um número incomensurável de pessoas ontem na praia. Isso é absurdo. Nada é incomensurável. Uma coisa não pode ser incomensurável. Uma coisa não pode ser comensurável. Comensurável significa duas coisas que se comparam. Uma coisa não é igual, eu sou igual. Igual a quem? É uma comparação. Então, comensuráveis. Ok? E foi exatamente um dos discípulos de Pitágoras que descobriu, como consequência do teorema de Pitágoras, que o lado e a diagonal do quadrado são grandezas incomensuráveis. Isso aí foi uma coisa que caiu assim inesperada e tragicamente sobre a escola pitagórica. Quer dizer, você não pode arranjar uma unidade, um segmento, que caiba exatamente um número exato de vezes no lado e caiba também um número exato de vezes na diagonal. Então, se isso era assim, então, como é que os números governam o mundo? Então, não era verdade. Dizem que isso foi um dos pontos que
contribuíram para a dissolução da escola pitagórica. Wagner, eu estava dizendo aqui que Perigal não era um livreiro. Ele era um bookkeeper. Bookkeeper significa contador, contabilista, guarda-livros. Tradução pé da letra. Então, consertando. Não tem a menor importância. Tem a menor importância. Bom, então, essa era a escola de Pitágoras. Bom, então, por causa disso, quando Euclides veio, 200 anos depois, ele desistiu de medir. Não se media grandeza. O resultado é o número, porque não existia número irracional na época. A solução que os matemáticos obtiveram, séculos depois, foi admitir a existência de números irracionais. Mas Euclides, que queria construir um modelo matemático de exposição da matemática sob bases racionais, ele não podia admitir uma situação dessa, porque para eles, gregos, número era número inteiro. Fração, tudo bem, era a razão entre dois números inteiros, mas números irracionais não existiam. Por isso que ele não media. Então, como é que ele calcula a área do quadrado, a área do retângulo, a área de um círculo? Ele dizia o seguinte: a palavra igual, duas grandezas iguais, significa o seguinte: igual para Euclides significa o seguinte: se são dois segmentos, iguais significa que tem o mesmo comprimento. Nesse caso eles são iguais mesmo. Se são duas figuras planas, iguais significa que tem a mesma área. Se são dois sólidos, iguais significa que tem o mesmo volume. Então, quando ele tem casos de igualdade de triângulo, dois triângulos que têm os lados respectivamente iguais são triângulos iguais. Isso para ele significa que tem a mesma área. Que ele precisava de critérios para saber que quando é que dois triângulos têm a mesma área. Por exemplo, se dois triângulos têm dois lados iguais que compreendem um ângulo igual, então eles são iguais. Isso significa que eles têm a mesma área para ele. Então, outra coisa que ele não admitia, ele só admitiu uma vez fazer isso. E séculos depois, um grande matemático alemão chamado Hilbert, que escreveu a geometria em bases axiomáticas, viu que Euclides tinha razão de admitir isso. Eu vou dizer ainda o que ainda não disse. Ele admitiu, tomou isso como axioma. É um dos casos de igualdade de triângulo, em que ele não admitia você provar que essa figura é igual a essa, deslocando. Aí ele Euclides botou uma espécie de postulado, axioma, em que dizia que duas figuras que se superpõem são iguais. Quem lê isso no livro de Euclides, duas figuras que podem coincidir por superposição são iguais, acha que Euclides era idiota. Porque, é claro, se coincidem por superposição, elas são iguais, então diferem só da posição no espaço. Mas ele queria dizer com isso que o movimento não altera as áreas. O movimento não altera os volumes. O movimento não altera os comprimentos. Bom, então, ele não mede. Então, o que ele diz é o seguinte: figuras que têm a mesma área são iguais. Ele não diz que tem a mesma área, são iguais. Se for volume, tem o mesmo volume. Se for área, tem a mesma área. Muito bem. Então, voltemos ao Teorema de Pitágoras, segundo aquilo que nós, autores do livro, achamos que é a demonstração mais simples, mais elegante, mais fácil, mais bonita e tudo de mais e bom que tiver, né? Que é essa demonstração que está aqui no livro, na página 69. Você quer provar o Teorema de Pitágoras, e você tem um triângulo que tem hipotenusa A e catetos B e C,
Então você quer provar que o quadrado construído sobre A é a soma, a área do quadrado construído sobre A é a soma das áreas do quadrado construído sobre B e C. Então o que você faz é o seguinte, você pega um quadrado cujo comprimento seja B mais C, antes de você chegar, eu disse que eu não tenho a menor intenção de disputar com você quem faz os melhores desenhos. A não ser que eu contratasse aquele juiz que apitou o jogo do Flamengo. Aí eu ganhava o jogo. Qualquer gol que você fizesse, ele marcava que era impedimento. Então, você põe esse quadrado de lado B mais C, duas cópias dele, uma ao lado da outra. E você, dentro desse quadrado, você põe 4 vezes esse triângulo aqui. Uma vez você põe assim. Como é que é? Marca dos lados alternadamente. B, C, B mais C. Ah, tá vendo? C, B mais C em volta. B, C. B, C. B. Horrível, né? Ok. Faz conta que isso aqui é um quadrado. Eu tenho, em minha defesa, uma frase de um grande, extraordinário matemático chamado Henri Poincaré, que diz que geometria é a arte de raciocinar corretamente sobre figuras erradas. Então aqui. Aí eu vou colocar esses quatro cópias desse triângulo aí de maneira diferente. Eu vou colocar aqui desse lado, né? E eu vou colocar aqui. Então aqui são as quatro cópias do triângulo. Ok? Então com isso fica demonstrado o teorema. Tá claro? Tá? Tem certeza que está? Tá, pelo seguinte, porque esse aqui é B, C, esse aqui é o quadrado A2. Esse aqui é B, portanto isso aqui é B2 e esse aqui é C2. Então, o quadrado de lado A tem como área a soma dos quadrados de lado B e de lado C. Porque se você pegar o quadrado do lado A e acrescentar 4 triângulos iguais, é a mesma coisa que pegar os quadrados de lado B e C, respectivamente, e acrescentar os mesmos 4 triângulos. Isso é uma demonstração belíssima, simplíssima, não tem quem não entender isso, não entende mais nada. Agora, os puristas, aqueles realmente aficionados da elegância matemática, alegavam que essa demonstração tem um defeito. Qual o defeito? O defeito é o seguinte, que se eu quero provar que o quadrado de lado a sua área é a soma das áreas dos quadrados de lado B e C, a maneira mais direta de fazer isso seria decompor o quadrado de lado A em pedaços que contivessem um desses pedaços o quadrado de lado B e outros pedaços o quadrado de lado C. Aí é que entra o perigal, que é exatamente a figura que está na capa do livro e que está também aqui na página 70, que mostra como é que se pode fazer a decomposição do quadrado
com base na hipotenusa, como soma dos quadrados com lado nos catetos. Só que essa demonstração, embora tenha a vantagem de beleza da figura e a vantagem de mostrar realmente como é que você decompõe o quadrado sobre a hipotenusa, no caso aqui você decompõe em 5 pedaços, né? Um dos quais é o quadrado sobre o cateto menor e os outros 4 juntados dão o quadrado sobre o cateto maior, não é tão simples assim provar que essa figura está correta. Quer dizer que realmente, se você tirar esses pedaços aqui e juntar, você forma os 2 quadrados sobre os catetos. Isso é um exercício, é o primeiro exercício que tem no livro. Bom, dada essa demonstração, a gente se lembra também da demonstração mais comum, que está inclusive também no livro de Euclides, que é traçando a altura relativa ao ângulo reto, que parte do ângulo reto. Por que Euclides não deu essa demonstração? A demonstração de Euclides eu vou dar daqui a pouco. Ele não deu essa demonstração porque essa demonstração se baseia em proporções, se baseia em figuras semelhantes. Aqui eu tenho a hipotenusa A, aqui eu tenho o cateto B, aqui eu tenho o cateto C. Traçando a altura relativa à hipotenusa, essa altura divide a hipotenusa em 2 pedaços. Um pedaço chamado de x, outro de A menos x. Uma coisa bem conhecida e extremamente útil a respeito dessa figurinha é que essa figura decompõe o triângulo retângulo em 2 triângulos semelhantes entre si e semelhantes, portanto não, e semelhantes também ao triângulo total. Isso aí ecoa ainda nos meus ouvidos as palavras do meu professor. O meu professor, toda vez que ele enunciava um teorema, ele usava exatamente as mesmas palavras, sempre. E ficava enunciando o teorema sempre com aquelas palavras, então, mesmo sem querer, aquilo ficava gravado. Em todo o triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide em 2 triângulos parciais semelhantes e semelhantes ao triângulo total. Era sempre, ele dizia a mesma coisa, as mesmas palavras. Você tinha que lembrar isso, não tinha como não lembrar. No triângulo retângulo, se um ângulo agudo é o dobro do outro, a hipotenusa é o dobro do menor cateto. Isso significa que, sendo de 30 graus, é 1/2. Isso aí ficava essas coisas na cabeça da gente. Pois bem, então esse triangulinho, cada um desses 2 triângulos aqui, menores, é semelhante ao triângulo total, portanto são semelhantes entre si. Então a gente se são semelhantes, os lados são proporcionais. Por exemplo, nesse triângulo pequeno aqui, o cateto menor dividido pela hipotenusa é a mesma coisa, como ele é semelhante ao triângulo total, ao cateto menor do triângulo total, que é C, dividido pela hipotenusa, que é A. Ok? Agora eu vou para o outro triângulo, maiorzinho. O cateto menor, o cateto menor não, aqui é o maior, né? Desculpe, eu fiz o cateto menor dividido pela hipotenusa. Eu não quero eu quero envolver isso aqui não. Cateto menor dividido pela hipotenusa é igual a C sobre A. Agora no outro triângulo, o cateto menor dividido pela hipotenusa, eu não queria. Eu não quero usar esse negócio aqui. Peraí, o cateto maior, a hipotenusa dividido pelo cateto maior. Bom, eu vou fazer o seguinte: a hipotenusa desse triângulo aqui, dividido pelo cateto maior, é igual a hipotenusa A, dividido pelo cateto maior, B.
Pronto. Eu não queria introduzir mais uma letra, mais um H. Está claro isso? Aqui é o seguinte, vou repetir. Eu estou usando a semelhança entre esse triângulo menor e o triângulo total. Então, de acordo com essa semelhança, eu tenho o seguinte, o cateto menor desse triangulinho aqui, dividido pela hipotenusa, é a mesma coisa que o cateto menor do triângulo total, dividido pela hipotenusa. Agora eu vou usar esse outro triângulo, aqui eu vou usar o cateto maior. O cateto maior, ou melhor, a hipotenusa dividido pelo cateto maior é a mesma coisa que a hipotenusa do grande dividido pelo cateto maior. Então isso aqui fica C2 igual a AX e aqui fica B2 igual a A vezes A menos X. Somando, dá B2 mais C2 igual a 2. Essa é a demonstração que está nos livros, que usa semelhança e que Euclides pôs isso no fim do livro dele. Porque no fim do livro dele foi que ele falou em semelhança. E ele falou em semelhança no fim do livro porque ele precisava primeiro ter a noção de razão entre duas grandezas. Porque ele não tinha noção de número irracional, mas ele tinha noção de razão entre duas grandezas. Razão entre duas grandezas não era um número, era uma razão entre duas grandezas. Então, a demonstração dele não utiliza semelhança. Então, vamos ver como é que era a demonstração de Euclides. A demonstração de Euclides, que não está aí no nosso livro, era a seguinte. Está no livro que eu escrevi há muitos anos atrás, mas que eu acho que ainda existe, não sei se a Sociedade Brasileira de Matemática, que tem o hábito de não reproduzir, não reimprimir alguns livros. É um livro chamado Medida e Forma em Geometria. Esse livro, vou fazer um pouco de propaganda de mim mesmo. Esse livro é o seguinte, para quem quer conhecer a origem das coisas em geometria de forma bastante elementar, o livro é bem pequenininho, ele explica tudinho, como é que era Euclides, como é que Euclides fazia as coisas e tudo mais. Como é que surgiram os números irracionais, que não... É? O nome do livro? Medida e Forma em Geometria. O que significa? Áreas, volumes e semelhança. É isso. Forma é semelhança. Medida é áreas e volumes. Bom, então, como era a demonstração de Euclides? Está aqui um triângulo retângulo. Está aqui vamos supor que isso aqui seja um quadrado sobre a hipotenusa, e aqui os quadrados sobre os catetos. Bom, então o que é que Euclides fez? Ele pegou e traçou essa perpendicular, essa altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo, e prolongou. Com isso, ele dividiu o quadrado sobre a hipotenusa em dois retângulos. E a ideia é extremamente simples. É provar que um desses retângulos tem área igual, difícil de acreditar com essa figura, né? Mas em todo caso, a área dele é igual à área desse cateto, e o outro retângulo, a área é igual à área do quadrado construído sobre o segundo cateto. Então a ideia é muito simples, ok? Mostrar que essa área aqui é igual a essa e que essa área é igual a essa. Bom, então o que é que eu faço? O que é que ele fez? Ele fez o seguinte: em vez de provar que essa área é igual a essa, eu provo que a metade dessa área,
a área desse retângulo é igual à metade da área desse quadrado. Claro, se a metade é igual à metade, o todo é igual ao todo. Mas como é que eu vou provar que a metade da área desse retângulo, a metade da área desse retângulo é a área desse triângulo aqui? Ok? A área desse triângulo é a área desse triângulo é a metade da área desse quadrado. É isso que eu quero provar. Para fazer isso, desculpe, eu vou fazer o outro triângulo. Espera aí. Vou fazer esse triângulo aqui. É a mesma coisa, tá? Bom, aqui a área desse triângulo aqui é a metade da área desse quadrado. Então o que é que eu faço? Eu substituo não, eu quero o antigo mesmo, desculpe. Eu estava certo, portanto estou errado. Bom, então a ideia é provar que a área desse triângulo que eu achurei aí é esse meu quadrado, esse meu desenho está horrível. Vou fazer o mais horrível ainda para ver se melhora. Agora melhorou. Eu não vou fazer o outro quadrado ainda não, para não complicar as coisas. Eu vou fazer o seguinte, vamos olhar, o que eu quero é aquilo, quero provar que a área desse retângulo é igual à área desse quadrado. Então eu olho para esse triângulo aqui, que vai aqui, esse triângulo alaranjado, ok? Esse triângulo alaranjado, eu quero mostrar que a área dele é a metade da área daquele retângulo aqui. Esse triângulo é alaranjado, aí agora vem a primeira pergunta para vocês. Está claro que esse triângulo alaranjado e esse triângulo azul têm os dois a mesma área? Vocês podem imaginar o seguinte, a base dos dois triângulos é a mesma, tá? Agora você imagina que esse vértice lá de cima vai se deslocando ao longo dessa reta vertical aqui até chegar aqui. Durante todo esse deslocamento, as áreas permanecem. Tá? Então o ponto básico do raciocínio é o seguinte, se você tem um triângulo, e você tem uma reta paralela à base desse triângulo. Se você desloca o vértice oposto a essa base ao longo de uma paralela à base do triângulo, você obtém uma quantidade, o número que você quiser de triângulos, todos eles com a mesma área. Todos eles com a mesma área. Portanto, aquele triângulo alaranjado, a área dele é igual à área do triângulo azul. Consequentemente, a área dele é a metade da área do quadrado que tem por lado o cateto, ok? Então, a área desse triângulo alaranjado é a metade da área desse quadrado. E daí? Agora, esse triângulo alaranjado é igual
igual no sentido de que é congruente, tem exatamente o mesmo